Aleluia, glórias ao Rei. Então, 3 vezes nós vamos falar o nosso decreto. Eu já estou com os slides. Aleluia, são os meus slides. Aleluia. Diga comigo: em lugar de vergonha, terei dupla honra. Em lugar de afronta, exultarei na minha herança. Possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estou motivando você a decorar essa frase. Ela está baseada, obviamente, na palavra de Deus, porque você precisa de uma palavra para sair do barco. Lembra de Pedro? Dá-me uma palavra, ó Senhor. E se você tem uma palavra de Deus, pode andar sobre a tempestade, porque se Deus não acalmá-la, você vai andar sobre ela. Amém? Louvado seja o Senhor. Então decore, quero que você memorize, você declare: eu terei dupla honra, não haverá vergonha na minha vida neste ano, eu vou exultar na minha herança, herança dobrada, e vou ter alegria perpétua, ou seja, ninguém, nada poderá roubar a alegria do Senhor em mim. Amém? Esse é o nosso decreto, e você deve fazer isso, declarar isso. Nós estaremos fazendo camisetas também, amém? E vamos vestir as camisetas para ter um foco visual 2020, o ano que nós entramos na possessão da nossa herança, em nome de Jesus, amém? Tem um desajuste em alguma coisa na caixa, mas não tente mexer, isso pode dar problema. Parece-me que é algum ruído de agudo, amém? Se quiser cortar um pouquinho o agudo, algum filtro assim no meu retorno, tudo bem, louvado seja Deus. Bem, esse é o slide também. Hoje eu vou pregar de slide, talvez eu vou ensinar para você. Tanta palavra de Deus para ensinar para você. Eu estava falando para a pastora Rosana. Nós estamos num período de férias dos pastores. Alguns pastores, o pastor Almir não está aqui, está em período de férias. Outros tirarão férias logo mais. E pensando em pregar para você aqui, tanta coisa de Deus, tanta riqueza do Senhor para falar sobre este tema, que é uma tônica para nós neste ano, seguindo aquilo que o Espírito colocou no nosso coração, que às vezes eu fico perdido de tanta coisa para falar, diferentemente de alguns que às vezes falam: o que eu vou falar? Não sei o que vou falar. Eu não, fico perdido. Eu louvo a Deus por isso, porque tem tanta coisa para falar para você, que eu queria pregar horas, mas não é possível, amém? Aleluia. Hoje eu quero falar então sobre a sabedoria para possuir a sua herança. Diga comigo: a sabedoria para possuir a minha herança. Você não pode subestimar o valor da sabedoria na Bíblia, amém? Bem, Jesus é a nossa sabedoria, segundo a palavra de Deus. E você tem que partir desta revelação. Você parte do Novo Testamento para entender o Velho. Amém? Você não parte do Velho, olha as exigências da lei para tentar viver na Nova Aliança. Não. Você olha a Nova Aliança e vê os princípios no Velho Testamento. Por isso, Jesus é a tua sabedoria. Paulo disse em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Deus o constituiu, da parte de Deus, sabedoria, diga sabedoria. Ele é sabedoria, justiça, santificação e redenção. As pessoas pensam, por exemplo, que santificação é você deixar coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a Bíblia diz que a santificação que nós temos é Jesus. Amém? Então a nossa ênfase não é no pecado, a nossa ênfase é em Jesus. Da mesma maneira, a primeira coisa que Jesus se tornou para você é sabedoria. Então, se você está em Cristo e pela fé, diga pela fé, você se apropria da realidade da palavra de Deus, então você é sábio. Ouviu isso? Você é sábio para passar nos concursos que Deus tem para você. Você é sábio o suficiente para dar respostas corretas. Você é sábio para viver o melhor de Deus nesta vida. O Senhor diz por boca do Isaías, o profeta: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Você tem que aprender a ouvir e a querer. Amém?
Porque se você acha que Deus quer que você viva uma vida restrita, uma vida sem as coisas, na falta das coisas, então você vai se conformar a isso. Mas Deus tirou você do Egito e está te conduzindo a possuir a terra de Canaã, uma terra de abundância. Domingo que vem eu vou falar sobre a terra que o Senhor nos deu, a boa terra que o Senhor nos deu. O Egito significa um lugar de escravidão, atadura. O nome do Egito é um lugar restrito, um lugar de pressão, de opressão. Deus tirou você do Egito e você está em Canaã, na terra da promessa, amém? Bem, mas por que nós precisamos saber que Jesus é a nossa sabedoria? Porque senão você acha que eu vou te ensinar coaching hoje. Técnicas que o mundo ensina para você despertar o seu alto potencial, o seu grande potencial. Alto é tudo você, né? Seu alto potencial, sua performance. Não, a nossa performance está em Jesus. A mente tem muito poder. A mente tem muito poder. Deus deu a mente, deu a inteligência. Mas você é totalmente dependente de Jesus. Para tudo. Amém? Pedro havia se convertido, voltou para pescar com os discípulos e não apanharam nada. Por que não apanharam nada? Eles não apanharam nada porque sem Jesus você não pode pegar um lambari, uma sardinha. Amém? Mas com Jesus você vai pegar tubarões. Seja o que for. Na palavra do Senhor. Então você depende do Senhor. Amém? Você precisa entender isso. Mas entender a sabedoria de Deus é entender o próprio Cristo. Então hoje eu quero falar sobre as 7 colunas da sabedoria para você. Ei, perdi. Vocês mexeram aí no computador. Sure. Yeah, brother. Perdi aqui. Põe na tela principal. Isso, não mexe o cursor do mouse, não pode fazer nada, nem durma, só preste atenção, aleluia. Amém? Por que eu vou falar de sabedoria para você? Porque a figura de Josué para nós é também uma figura importante nesse período. Josué é o nome de Jesus, Deus é salvação, e ele representa Cristo, aquele que nos introduz na terra, e Cristo é a própria terra, amém? A Bíblia diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A Bíblia diz então que Deus ordenou a Moisés para que impusesse as mãos sobre Josué. Ai, como eu queria isso, Senhor. A imposição de mãos é um princípio, você sabe disso? É o princípio da transferência. É um princípio bíblico, é um rudimento de Cristo, mas é um ensino bíblico. O diabo usa isso em outros ensinos para transferir coisas para você. Aqui a Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué e o espírito de sabedoria de Moisés passou para ele. Aleluia. Que Deus hoje possa nos conceder isso. Que eu possa orar por alguns aqui e o Senhor possa transferir a sabedoria que tem me dado para você. Não falo isso de maneira presunçosa, falo isso com temor diante de Deus. Mas como eu gostaria que o Senhor nos desse isso. Mas há um precedente bíblico, amém? Bem, por que isso é possível? Eu creio por causa desse texto. Que o Senhor disse em Números para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Qual a diferença de Josué e os outros? Homem em quem há o Espírito. O Espírito aqui é Ruá, é o Espírito Santo de Deus. Mas veja, o Espírito de Josué era o mesmo Espírito, caminhava no mesmo propósito, na mesma admiração, debaixo da cobertura da honra, e isso lhe trouxe o Espírito que estava de sabedoria sobre Moisés. Amém? Aqui está um grande princípio do discipulado. A Bíblia diz em Josué 1: morreu Moisés, servo do Senhor, e disse o Senhor a Josué, servo de Moisés. Era Josué que estava escrevendo o livro. E ele disse: Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Moisés. Amém? Você entende isso? Isso se chama transferência. Isso se chama o Espírito.
Porque você não pode adquirir o espírito, a unção daquele que você não reconhece, não honra. A unção que você reconhece e você honra, você atrai para a sua vida. Amém? Então você pode ter unções, você pode ter sabedoria, você pode ter o espírito que há em outra pessoa, se você aprender a andar nos seus passos. Esse é um princípio do discipulado na Bíblia, amém? Não é controle, é reconhecimento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos admirar Jesus. Nós olhamos para Jesus fascinados por Ele. Esse fascínio por Jesus nos faz receber do seu Espírito em nós. E somos transformados, amém? Esse é o princípio. Mas hoje eu orei, pedi para o Espírito, Senhor, se há alguns que o Senhor tem algo a transferir, que o Senhor transfira, porque a tua palavra diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele recebeu, amém? Então nós podemos receber. Quantos creem nisso? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Bem, nós não nascemos sábios, amém? Nós nascemos tolos. A Bíblia diz em Provérbios 22 o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então na nossa carne, desde que nós nascemos, você, sem querer ofendê-lo, não é sábio. Na sua carne, que permanece em você ainda, habita tolices. Por isso que Paulo falou, na minha carne não habita bem algum. É por isso que muitas pessoas agem de maneira tola. Por isso que andar na carne, agir pela carne, é agir também na tolice. E você sabe que a sabedoria é um fundamento na nossa vida. Tiago diz que alegrai-vos por passardes por provações da fé, e persevere durante a tribulação. Mas se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Então, para você se livrar das tribulações da vida, é necessário também ter sabedoria, porque a fé pode ser tola. Pastor, me dá um exemplo de fé tola. Fé tola, você não multiplica uma célula, mas quer ganhar o mundo. Entendeu isso? Não é fiel no pouco, mas não, nós vamos ganhar Porto Alegre para Jesus. Vamos multiplicar nossa célula, uma por vez, uma por vez, uma por vez, uma por vez, uma por vez. E quando formos fiéis, multiplicando no pouco, vamos também ser colocados no muito. Entendeu isso? Então é um princípio de sabedoria. Isso é importante você saber. Então Deus também nos instrui e nos disciplina. A disciplina de Deus não é cortar braço de ninguém, não é arrancar olho de ninguém, não é enfermidade, não é pobreza. Isso é uma ilusão, isso é religiosidade, isso é Velho Testamento, isso é lei. A disciplina do Senhor é mostrar para você a palavra, é iluminar o seu caminho, é expor luz nas suas trevas. Amém? Bem, vamos seguir. Paulo fala aos Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ele está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso significa de maneira abundante, tem que habitar em você. É como uma esponja mergulhada na água. Quando você tira ela da água, se tocam no lado dela, o que sai? Água. Você está imerso na palavra. Se alguém vem e lança um dardo contra você para te ferir, o que sai da sua boca? Palavra de Deus. Se você está diante de Golias, o que sai da sua boca? Palavra de Deus. E o Senhor diz, instruí-vos uns aos outros. Membro instrui membro. Amém? Não é só uma estrutura, membro instrui membro. A Bíblia diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria de Deus. Por isso que você precisa viver num relacionamento de célula. Amém? Deixa eu colocar você no rumo para você ter um voo livre. Nós cremos que nós somos uma igreja onde nós somos como a águia, amém? Pássaro, para grandes alturas. E nós ensinamos que o culto de celebração é uma asa. E ensinamos que a célula é outra asa. E que a cauda da ave é o que dá a direção, é o leme.
Então você precisa, para crescer de maneira sadia na casa de Deus, participar de uma reunião, de outra reunião, e ter um grupo de discipulado que uns aos outros se instruem, se motivam, se encorajam. Se um cai, o outro está perto. Se o outro se desanima, o irmão vem e profetiza e anima um ao outro. Isso é o Evangelho de Cristo, amém? Então alguns irmãos estão tentando voar. Pastor, eu não estou conseguindo nem sair do chão direito. É porque te falta algo mais completo na vida da igreja. Talvez alguns estão participando da reunião de célula, de celebração, mas está faltando discipulado. O que é discipulado? Discipulado não é controle. Discipulado não é para falar na sua vida o que você tem ou não tem que fazer. Discipulado não é para colocar você num caminho e falar, você vai ter que seguir aqui. Discipulado é transferência de sabedoria. Ouviu? Deus é Pai e nos chamou filhos. Se você está inserido na família de Deus, assim como na família natural, porque existe um pai, porque existe uma mãe, porque existe o mais velho, para que os mais novos aprendam. Olha como Deus é bom, amém? Você não precisa querer inventar roda, reaprender e sofrer talvez coisas que o seu pai já sofreu. Por amor a você, ele vai te livrar disso, amém? Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Eu nunca esqueci quando eu tive que fazer a barba a primeira vez. Eu fiquei, fui tentar olhar, ver, não tinha ninguém para me ensinar a fazer a barba. Aí eu me lembro quando meu filho apareceu os primeiros pelos, aquele negócio todo. Né? E aí eu fui lá e falei, você pega assim, cuidado para não fazer assim, faz assim primeiro. E eu nunca esqueci essa imagem. Veja, uma coisa tão simples, mas Deus criou família para isso. Para transferir sabedoria. Por que você tem que quebrar a cara? Amém? Você pode receber sabedoria de Deus e sabedoria dos irmãos. Agora, de quem? Alguém que te instrua na palavra de Deus, não na opinião dos homens, não na religiosidade, não nas técnicas, mas na palavra de Deus. Amém? Você tem que ter mente nobre. Mente nobre é onde está escrito isso. Me mostra um princípio espiritual aí. Onde está na Bíblia? Eu queria ver na Bíblia. Você tem que ter essa mente articulada. Amém? Não só ouvir e falar, que legal, que bom. Porque aí você vai ouvir a mim, vai ouvir o outro na internet, vai ouvir no rádio, vai ouvir o outro. É uma salada que vai te dar um embrulho estomacal. Você não vai saber nem o que digeriu. E não vai saber nem o que escolher depois. Você precisa aprender a comer a palavra de Deus, amém? Ser cheio da palavra de Deus. E nós estamos, como foi falado aqui, eu desafiei toda a igreja, se não chegou para você, entre no nosso grupo Família Church, em inglês, para ficar assim meio pomposo. Família Church é um grupo do WhatsApp. Se estourar o número de membros, a gente vai para o Telegram, que lá dificilmente vai estourar. E lá nós estamos lendo provérbios, os irmãos estão lendo provérbios, ficam lá falando do que o Espírito falou para eles, e isso é muito motivador. Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia. Então amanhã você vai ler o capítulo 6, e vai falar sobre o capítulo 6, e o Espírito Santo vai falar com você. Faça isso até Jesus voltar. Amém? Põe a Bíblia no celular, muito tranquilo fazê-lo. Amém? Bem, a Bíblia diz o seguinte, sobre a sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Diga 7 colunas. 7 na Bíblia representa algo completo. Eu sei que 7 são muito pontos. E eu, mais uma vez, enfatizo para você. Por favor, não transfira isso para uma atitude humana, natural. A sua sabedoria é uma pessoa, Jesus. Então diga comigo, em Cristo, eu sou sábio. Põe a mão na sua testa e diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Que mente prodigiosa, que emoções estabilizadas, consolidada, vinculada, firmada na verdade. Aleluia. Bem, eu quero falar sobre 7 colunas da sabedoria. Não são as únicas, realmente não são. Mas resumindo provérbios para você, essas 7 são extremamente enfatizadas. Amém? Quem quer ouvir sobre as 7?
Amém. Ainda bem que você veio. Aleluia. Glórias a Deus. Primeira coluna, ouvir. Diga, ouvir. A primeira instrução de Provérbios, capítulo 1, é: ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça, ouvir. No hebraico, chamar. Quando Salomão, o homem mais sábio, excetuando Jesus, que andou na terra, ele pediu ao Senhor por sabedoria. A palavra no original é: dá-me, ó Deus, um coração que ouve. Que ouve. A capacidade de ouvir. Porque se você ouvir a voz do Espírito Santo, você terá êxito em tudo. Ouviu isso? Deus não programou fracasso na sua história. Deus não programou para você um leito de enfermidade, o desemprego. Ele não programou isso. Tudo isso vem do diabo. Deus programou para você um caminho seguro de crescimento. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. É de fé em fé, de glória em glória. Essa é a nossa história, o nosso destino. Se você aprender a ouvir o Espírito Santo pela palavra, pelo que Ele fala com você e pelo que Ele fala com os irmãos. Às vezes você tem muita facilidade, do seu ponto de vista, de ouvir o Espírito Santo. Você tem o complexo de Adão: só ouço a Deus, não ouço homem nenhum. Mas eu acabei de ler para você a instrução apostólica, que você deve aprender a se instruir e ser instruído uns aos outros, em toda a sabedoria de Deus. Amém? Então Deus coloca na igreja pais, Deus coloca na igreja irmãos mais velhos, discipuladores na sua vida, que vão orientar você. Se você tiver a capacidade de construir a sua vida nas colunas da sabedoria, você terá êxito em 2020. Entendeu isso? Você não começa a construir pelo telhado. Você começa a construir grandes construções, trabalho com engenharia civil, com fundamentos. Colunas são fundamentos, são alicerces. Jesus diz que o homem prudente, ele cavou alicerces na rocha. A rocha é Cristo, é a palavra. Então você tem que aprender a ouvir, ter coração que ouve. Foi isso que Salomão pediu. E Deus disse para ele: porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu que destruísse os seus inimigos, porque você não me pediu para viver em paz todos os dias, eu te darei o coração sábio como de nenhum outro, e te darei riquezas, paz, destruição dos seus inimigos. Deus colocou tudo no pacote, porque Ele pediu: ó Deus, dá-me um coração capaz de ouvir. Ouvir. Amém? Ouvir. Ouvir. Vou dizer algo para você: só os humildes têm a capacidade de ouvir, porque a humildade é algo do coração. Amém? Quantas pessoas quebram a cara porque não ouviram os conselhos dos pais, porque não ouviram os conselhos do mais velho? Eu me lembro quando eu fui uma das vezes nos Estados Unidos, uma das irmãs, isso já faz muito tempo, e aí ela me falou: olha pastor, você vai lá para aquela região de Orlando e tem muitos pedágios de 25 centavos de dólar, um quarter. E aí você leva bastante, porque só entra essa moeda. Eu falei: ah, tá bom. Eu levei um pacotinho. E aí peguei aquela estrada, passei nos pedágios. Falei: acho que a irmã se enganou, deve ter mudado alguma coisa. Aí fiquei lá nos parques e tal, saímos de lá 11 e pouco da noite. Mas antes de sair, eu me lembro que a Mel, minha esposa, falou: ah, eu estou com uma sede. Aí eu fui num carrinho de refrigerante, acho que peguei uma Sprite, ou várias Sprites, a gente estava no grupo bom, e falei: ah, já que essas moedas não me serviram de nada, peguei tudo e paguei com as moedas. Aí no caminho de volta, eram 3 horas de viagem, aí os meus filhos: ai, que fome, que fome. Eu olhei assim do lado e falei: bom, ali parece ser um mall, né, um shopping, vamos entrar. Quando eu saí para descer, tinha um pedágio. De quanto? 25 centavos. 25 centavos. E aí eu parei, e uma fila imensa começou a se formar atrás de mim, e eles começaram a falar algumas coisas bem alto, e eu joguei moeda de $1, moeda disso, moeda daquilo, e não funciona o pedágio. Fui lá, bati, não tem ninguém lá, é um deserto. E aí até que a gente trocou alguns dólares por 25 centavos com um americano que estava atrás.
Eu falei, oh Deus, amém, tudo bem, graças a Deus. Vou embora. Perdeu a fome, todo mundo perdeu a fome, vamos embora. Aí eu falei, vou voltar. Na hora que eu fui fazer a curva para voltar, outro pedágio para subir de novo o viaduto. Eu falei, não, Senhor, nunca mais eu vou deixar de ouvir alguém que me dá um conselho em terra estranha. Nunca mais. Esse foi pior, porque a filha coisa, eu já não tinha mais dinheiro, estava um pastor comigo, ele foi lá uma negociação em inglês, não sei o quê, até que abriu lá, eu joguei um monte de coisa lá, uma hora abriu, mas depois de 2, 3 meses chegou uma multa para mim de 25 cents, na minha casa aqui no Brasil. Porque não pensa que Estados Unidos é o Brasil não, eles cobram mesmo. 25 cents chegou a multa para mim, eu passei sinal vermelho. Deus tenha misericórdia do seu pastor. Mas aprenda a ouvir, amém? Aprenda a ouvir. Diga, a primeira coluna da sabedoria é ouvir. Mas só os humildes ouvem. Ouvir. Provérbios 12, 15 diz, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios, têm a sua morada. Os ouvidos. Que ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho teu coração. Como eu guio o meu coração? Ouve. Ouve. Amém? Essa é a primeira coluna da sabedoria. Alguém que não ouve, a Bíblia diz que há mais esperança para o tolo do que aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. E eu vou trazer para ouvir. Sabedoria é ouvir. Também há esperança para aquele que ouve, mesmo que seja tolo. Mas para aquele que se julga espiritual e não ouve conselhos. Ouviu isso? Não, mas é assim que eu acho que tem que ser. Não é o que você acha e nem o que eu acho. É o que Jesus acha. Ah, meu casamento eu acho que é assim. É o que você acha ou é o que Jesus acha? Ouvir. Ah, como eu vou criar meus filhos? Tem que ser assim. É o que você acha ou o que Jesus acha? Primeira coluna. Se você não quer que a sua casa caia, amém? Nas provações da vida, tem que ter fundamento. Tem que ter alicerce. Tem que ter coluna. E a primeira é ouvir. Diga ouvir. Por que temos tanta dificuldade de ouvir? Jesus ensina. Ele diz que porque nós temos o coração duro. Alguém deixa o coração endurecer. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que que eles não ouvem? Porque vendo não veem e ouvindo não conseguem ouvir e compreender com o coração. Porque o verdadeiro ouvir é no coração. Se o coração está fechado, você não ouve. Por isso, quando você tem o coração fechado para alguém, você nunca ouve o conselho dele. Eu ensino o discipulado. Ah, pastor, ele não me ouve. Então, checa com ele qual é o problema interior. Não, eu estou lá, gasto horas tentando aconselhar. Não adianta você querer ensinar quem não quer te ouvir. Ouviu? Isso é sabedoria. Amém? Posso ouvir um amém? Muito bom. Provérbios 18, 13, sobre ouvir, e eu gosto muito desse provérbio, diz: responder antes de ouvir é estultícia, tolice e vergonha. Você já enfrentou isso, principalmente os que são casados? Quando vai conversar com a sua esposa, e antes de ela formular, você já concluiu, já disse, e aí ela quer dizer o que você não acabou de falar, e no discipulado também é assim, e você também com o atendente, você não deixa ele concluir, porque você já quer concluir. Muita dificuldade para falar, porque nós temos dificuldade de ouvir. Tiago diz que nós devemos ser tardios para falar, prontos para ouvir, tardios para se irar. A ira é uma consequência de você não saber ouvir. Ouviu isso? Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém, amém. Marido e mulher com amor e carinho, dá uma piscada um por outro e fala: agora eu vou te ouvir melhor. Os anjos viram. Deus anotou nos céus, cumpra a sua palavra. A segunda coluna da sabedoria, como são 7, eu vou aqui passar rapidamente, mas pega no seu espírito, é o tempo. Diga tempo. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É uma oração de Moisés, aquele que transferiu o espírito de sabedoria para Josué. Josué é o que levou o povo a possuir a herança. Então nós precisamos descobrir princípios de Josué na possessão de Canaã. Amém? E o primeiro deles aqui é sabedoria. Ele recebeu. Moisés falou: ensina-nos a contar. Porque o sábio, o coração sábio, ele discerne pelo espírito os tempos e épocas. Ele discerne o kairos, que é a janela dentro do cronos. Você sabe disso? 2 palavras no hebraico traduzidas para tempo em português. Cronos, tempo corrido, cronômetro. E kairos, a porta que se abre, a janela, a oportunidade. Deus, para nos colocar na terra e nos dar a possessão da herança, vai nos dar tempos de oportunidade. Se você estiver lá no tempo certo, e só o Espírito pode te levar, se você ouvir a palavra, se você seguir o Espírito, você tem um desejo de repente: hoje eu vou no culto, não, hoje eu não vou não, mas dentro de você está: vá, e você não vai. Talvez você perdeu um kairós de Deus. Amém? Sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Lembra da instrução de Jessé para Davi? Vai levar um lanchinho para os seus irmãos. Ele podia falar como um adolescente que era: pai, manda um servo seu, por favor, dá um tempo, eu estou aqui no videogame, pai, justo agora que eu estou aqui, pai, manda outro. Não, ele foi, e quando ele foi, ele chegou no Kairos, porque ele ouviu o gigante, e a história de Davi mudou. Você tem que ser sensível ao Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, amém? Jesus disse: eu não faço nada que não tenha ouvido do Pai. Jesus não fazia sem ouvir, amém? Às vezes ouvir exige de nós espera. Às vezes ouvir opinião contrária é mais saudável do que aqueles que aplaudem a sua posição. Você tem que ter sabedoria no coração para discernir. O Espírito Santo te dá isso, amém? Mas o tempo, o tempo é a vida. Diga: tempo é vida. Se você tivesse moedas de ouro, e essas moedas têm um limite, você pode gastá-la, mas lembra, vai gastar uma ou muitas, mas elas não retornam para você. Isso é o tempo. Você daria do seu tempo, dessas moedas de ouro, para pessoas que ficam jogando elas no bueiro, jogando no lixo? Você daria? Então, quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando a sua vida. Ouviu? Que não volta. O rico não tem mais 24 horas e o pobre não tem menos 24 horas. Todos nós estamos inseridos no tempo. E o tempo é uma coluna da sabedoria. Quantas pessoas negligenciam o tempo? E a vida passa, e passa mesmo. Antes eu achava que pessoas de 50 anos eram velhas. Hoje eu falo que não são não, ainda não são não, ainda não são não. Eu me lembro de um pastor amigo que um dia, brincando, falando alguma coisa, falou: não, lá tinha um cara lá de 50 anos, o tiozão. Eu falei: rapaz, eu estava nos 50, eu falei: que tiozão? Sou tiozão não. Amém? Mas agora com 53 eu olho e falo: amém. Amém. Tempo é a vida passou, não dá para recuperar. Viver no passado é perda de tempo. Viver no futuro só traz ansiedade. Você tem que viver o melhor, que é o tempo presente. Só dá para se viver o hoje. O amanhã, deixe o mal de amanhã para amanhã, senão você fica ansioso. Largue-se do passado, porque senão ele te acorrenta lá. Viva o hoje, amém? Isso é o tempo. Entender o tempo é uma chave, porque o tempo é poderoso. Mas existem muitas coisas que as pessoas fazem, para mim, por ignorarem o valor do tempo, que eu chamei aqui de desrespeito com o tempo. Primeiro, atrasos. Veja, o valor que você dá para o tempo é quando você assume um compromisso.
Quando para você chegar atrasado ou acabar depois, tanto faz. Vou dizer para você, você não dá valor à coluna do tempo na sua vida. Você não acredita que a semente de hoje produzirá grandes colheitas amanhã. Você não entende que bebês se tornam grandes líderes de multidões. O fator tempo que faz a diferença. E você negligencia o tempo. Para você tudo bem, que hora que chega, que hora que vai. Não se importa com isso. Isso é um erro, não faça isso. Outro ponto, ser precipitado. A Bíblia diz que o precipitado, de fato, cai em muitos erros. Precipitado, porque não aprende a esperar, a aguardar no Senhor, a ter uma atitude de confiança no Senhor. Outro fator, não se manter cheio do Espírito Santo, sabia disso? Porque Efésios 5 diz que você deve ser cheio do Espírito Santo, sendo sábio, remindo o tempo. Remir o tempo é utilizá-lo com sabedoria. E ele diz lá no contexto, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo que o Espírito Santo diz lá, orando em todo o tempo é kairos. Quando você ora em línguas, acredite, o Espírito Santo vai sensibilizar o seu entendimento, a sua percepção espiritual, e ele vai te conduzir. Você vai discernir melhor a voz do Espírito Santo, os impulsos. Voz não é audível, são as percepções, os incômodos. É um não sem saber racionalmente por que não, mas é um não interior que te guia. É um sim sem saber por que a razão explica ou não, mas é um sim, é um liberar. A chave é ouvir o Espírito Santo. E você não consegue ouvir o Espírito Santo se você não se relacionar com a Bíblia, com a palavra. Não orar. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Estou ensinando você. Nós vamos ter porção dobrada neste ano. Mas acredite, Deus quer que nós construamos a nossa casa com fundamentos na rocha, que é a palavra, que é Cristo Jesus. E isso é importante, tempo. Falta de disciplina. É aí que você vai dizer, pastor, mas espera aí. Jesus era alguém disciplinado. Ouviu? Os homens de Deus na Bíblia, eles tinham hábitos de disciplina. A disciplina é o que leva você mais longe. Pessoas indisciplinadas não respeitam o tempo, não respeitam a sabedoria, porque quem não respeita o tempo, não respeita a tua sabedoria. Quem não respeita o meu tempo, não respeita a minha sabedoria. Alguém que não respeita o seu tempo, não respeitará as suas palavras. Ouviu isso? E hoje, é uma geração flexível, vulnerável. Os valores da família são perdidos. E nós vivemos uma geração virtual e parece que o tempo ficou meio nebuloso. Falta muita disciplina. Disciplina com as coisas, com o horário, com as tarefas. 5, que para mim é um desrespeito com o tempo. Não definir o que é mais importante na sua agenda diária. Vencedores sempre têm as coisas prioritárias em primeiro. Primeira coisa que você deveria ter na sua vida é tempo a sós com Deus. Você deveria ter no mínimo 15 minutos todos os dias com a Bíblia. Eu louvo a Deus quando normalmente eu acordo um pouco mais cedo que a Rosana, tenho o meu devocional, às vezes estou lá em cima, desce a Rosana, está lá lendo a Bíblia, o seu devocional, as suas experiências com Deus, o seu comer do Espírito, o seu relacionamento com o Pai. Ela é filha amada e não precisa de mim para ser um intercessor por ela. E assim deve ser em cada lar. O homem deve comer da palavra, a esposa deve comer da palavra, os filhos devem comer da palavra. Isso envolve definir o que é prioritário. Mas se qualquer perturbação demove você está tocando na coluna tempo. Outro, 6, gastar muito tempo em televisão, internet sem propósito. Se você trabalha com a internet, ok. Mas sem propósito, só para ter curiosidade do que está acontecendo na vida de outros, isso para mim perde-se o propósito muitas vezes. Qualquer coisa significativa em sua vida exigirá investimento de tempo. Você quer ter um bom casamento? Quem quer que é casado, diga. Quem não é casado quer ter. Vai exigir tempo. Tempo, ouviu? Tempo de qualidade.
tempo de investimento, tempo de ouvir, tempo de dedicar. Você quer criar bem os seus filhos? Quer, papai? Quer? Tempo. Você quer ser perito? Você quer bem? Vai exigir de você tempo. Você quer saber falar a palavra de Deus? Vai exigir de você investimento de tempo. Essa ideia infantil, que tudo vai cair assim automaticamente, é só criança que vive nessa ilusão. Você já cresceu, deixa as coisas de criança. Você tem que investir o seu tempo, tem que priorizar as coisas certas, tem que investir no que precisa ser investido. Amém? Aleluia, aleluia. Nós somos uma igreja de ensino. Eu creio que somos. Amém? O pastor Luiz é um mestre por excelência. E nós temos fartura de pão, de ensino, de palavra, de treinamentos, de cursos. Nós fazemos cursos para filhos, cursos para... E alguns faltam, aleluia. E não sabem criar os seus filhos. Tem misericórdia, Jesus. Nós investimos palavra de Deus. Instruir uns aos outros na palavra, fartura da palavra. E esse ano, para possuir a terra, muito pão, muito trigo, aleluia, muito mosto do Espírito e azeite da unção. Bem, hábitos também são importantes na sua vida, porque envolve o tempo. Hábitos definem o seu futuro. Diga comigo, um hábito define meu futuro. Porque o que é o hábito? O hábito é algo que você incorporou. Escovar os dentes todas as manhãs, lavar a mão quando chega em casa e sai do banheiro. Amém? Aleluia. É um hábito, você faz automaticamente. Você faz essas coisas sem perceber. Você aprendeu a dirigir o carro, você chega, já liga, põe a primeira e você não está nem preocupado em ficar tentando soltar a frição para ver se ele vai pegar o ponto certo. Sai, você incorporou um hábito. Quando você incorpora hábitos saudáveis, sua vida se torna mais fácil. Amém? Mas hábitos bons se perdem com facilidade. Hábitos ruins se incorporam com facilidade. Porque a nossa carne não presta para nada. Mas eu quero mostrar para você que homens de Deus têm hábitos. Olha só, Daniel orava 3 vezes ao dia. E Davi 7. 7 vezes. Aqui eu perco o som, deixa eu voltar para cá. Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Ele saía no meio do arraial e armava uma tenda, onde ele se relacionava com Deus todos os dias, tempo a sós com Deus, e o rosto de Moisés brilhava. Lucas 4 diz sobre Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus sempre ia às sinagogas e levantou-se para ler. Em Atos 17, Paulo, segundo o seu costume, a palavra costume aqui é um hábito, eles tinham costumes. Homens de Deus têm hábitos saudáveis, definidos. Não é uma vida cheia de interrupções, um tempo desorganizado. Não, Paulo tinha costume, Jesus também tinha, Moisés também tinha, os homens de Deus também tinham, por toda a história. Então, se você quer, de fato, construir a sua casa sobre colunas de sabedoria, não negligencie o tempo. Amém? Terceira coluna, diligência. Marcos 7,37 fala-se sobre Jesus. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Isso é Jesus. Amém? Bem, diligência não é esforço carnal. Diligência é uma coluna da sabedoria. Mas diligência é sim esmero. É ser rápido e não lerdo. É deixar a procrastinação para lá. Tem gente que é tão preguiçosa que mete a mão no prato, diz a Bíblia, mas não traz para a boca. Não traz para a boca. Aleluia. Quando os irmãos estão lá fora conversando, pede para sair. Não, eu não quero ficar vendo irmãos conversando enquanto estou pregando. Tem que cortar isso lá no fundo, porque eles me atrapalham. Pede para eles saírem lá do fundo e ir para cá. Avisa que qualquer membro da equipe de louvor não pode se ausentar do culto para não me ouvir. Alguém serve, faça isso. Por favor, desculpem. Depois, se der para cortar isso, corte. Se não der, fica para quem está ouvindo aí. Porque eu não quero que me atrapalhem.
Porque eu estou falando de sabedoria. Quem não ouve e não respeita o meu tempo, não respeitará a minha sabedoria. Tem gente que ouve e tem gente que não percebe. Amém? Amém. Maravilhava-se de Jesus. Diligência, Provérbios diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Medita estas coisas, diz Paulo a Timóteo, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Estuda a Bíblia, estuda a Bíblia. Coloca a Bíblia na sua agenda diária. Medita na Bíblia, estuda na maturidade, estuda no CTL, faz o pastoral, estuda Jesus, come Jesus, bebe Jesus. Ah, pastor, eu queria ter progresso. Por isso que eu falei, Senhor, dá-nos um milagre, porque se é só impor as mãos, eu acredito que isso pode acontecer, mas só por comando divino. Sabia disso? Algumas pessoas às vezes ficam aborrecidas quando eu estou ministrando a unção, porque eu sigo o Espírito. Às vezes eu oro por você e não oro por você. Elas já ficaram muito aborrecidas comigo. Ah, por que, pastor? Não ora por mim? Ele tem discriminação? Não. Porque é simplesmente uma manifestação da unção e eu dependo do Espírito Santo. Aí você fala, mas então o Espírito Santo está bravo comigo? Nem um pouco. Ah, mas por que ele faz isso? Eu não sei, pergunte para ele. Amém? Pergunte para ele. No ambiente pode ter muitos enfermos, mas algumas palavras de conhecimento que trazem cura, vem para alguns e para outros não. Por que assim? Eu não sei. Você só tem que aprender a ouvir o Espírito, ser sensível ao Espírito. Amém? Eu estou falando de colunas, queridos, colunas. Amém? Segura firme aí. Diligência, diga de novo, diligência. Oh Deus, nós precisamos ser diligentes com as coisas. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito pela graça de Jesus. Amém? Pararmos de sermos pessoas confusas, porque Deus não é um Deus de confusão. Não é pessoas que vivem princípios totalmente torcidos, mundanos. Você já saiu do Egito, chega do tempo de escravidão, vem desfrutar da boa terra que mana vida, leite e mel. Oh, aleluia, que virá da abundância da chuva dos céus. Mas nós estamos na terra, terra boa, diz o Senhor, terra de frutos, casas que você não plantou, mas Deus vai dar para você por causa do seu favor. Aleluia, amém? Quarta coluna, palavras. Diga palavras. São tantas as recomendações ou instruções de sabedoria em provérbios da palavra, que eu só vou ler para você. E só o texto por si só se fala. Amém? O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem, disse Jesus. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ah, desculpa, não é isso que eu quis dizer, mas disse. Mas disse. Ah, não, sabe como é? Quando eu estou de dor, cabeça quente, eu digo assim. A boca diz o que o coração está cheio. Ouviu? Não, pastor, não é isso que eu quis dizer, mas disse. Por que disse? Ora, porque o coração está cheio. Você entendeu isso? E é o que a Bíblia ensina, foi Jesus que ensinou isso. Então, onde há mudança? No coração. Primeiro tem que mudar o coração, tem que ser sincero no coração. Fala, é isso mesmo que eu acho, é isso mesmo que eu penso. Isso se chama transparência. Você é filho do Pai da luz, diz a Bíblia. Você é filho da luz. O mundo que vive nas trevas, maquiando, dando um jeitinho, falando com segundas intenções. Nós não, falamos a verdade em amor. Às vezes pode doer, mas se você for sábio, você vai orar e vai discernir se é de Deus ou não. Amém? Vamos lá então. Todos os textos que eu não vou ler aqui, os números são provérbios, tá? Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Veja que os provérbios, eles têm uma verdade binária. Eles contrapõem uma coisa com a outra, muitos provérbios. Os lábios do justo apacentam a muitos. O tolo, por falta de senso, morrem os tolos. Então o tolo morre por causa dos lábios. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Vai dar murro em ponta de espada. Você que sai ferido.
Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência, domínio próprio. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Não diz que é, mas é tido. E o que cerra os lábios por sábio. As pessoas corretas pensam antes de responder. Correto aqui é justo. As pessoas más respondem logo, porque as suas palavras causam problemas. Lembre-se, Jesus é a nossa sabedoria. Jesus não falava palavras tolas, não falava palavras desconectadas. Jesus sempre falava palavras com propósitos precisas, que tocavam o coração das pessoas. O jovem rico veio para ele e falou: Senhor, eu tenho guardado tudo isso desde a minha adolescência. E Jesus falou: uma coisa te falta. E tocou na ferida, mostrou que ele idolatrava o próprio dinheiro, a lei. E ele foi embora. Mas Jesus não deixou de falar em amor, porque a Bíblia diz que Jesus o amou, e Jesus é a expressão do amor puro. Deus amou e deu. Deu o quê? O amor, que é Cristo. Amém? Mas Jesus devia falar: ei, rapaz, pensa direito, volta aqui. Não. Por quê? Porque envolve sabedoria. O tolo, orgulhoso, sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Aleluia. As irmãs podem dizer amém? Olha para o seu marido e fala: a doçura no falar aumenta o saber. Você quer que eu entenda alguma coisa? Fale de maneira suave. Agora os maridos falam com a esposa, porque tem irmã que é leoa, né? Eu tenho que falar com ela. Então fale para ela: querida, na coluna das palavras aqui, que é sabedoria, você revela o coração no que diz. A Bíblia ensina isso. Sabedoria é vista e fé é vista pelo que você fala. Amém? Doçura no falar. Jesus era assim: gentil e firme, forte e manso. Amém? Aleluia. Tente usar isso para ensinar os seus filhos. Eles vão te entender mais. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Amém? Amém? Bem, há muita instrução que eu preciso passar para você, mas preciso seguir. Quinta coluna. A coluna dos relacionamentos. Provérbios ensina sobre relacionamentos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Relacionamentos não são neutros. Ouviu isso? Eles edificam ou destroem você. Com quem você anda e faz sociedades, você se associa, isso gera influência em você. Então você tem que ter sabedoria para perceber com quem você gasta muito tempo, de quem você recebe influência. Ouviu? Provérbios 22 diz: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Opa! Iracundo é o cara irado, estupim curto, tudo ele explode, o cara é colérico. A Bíblia fala: não faça sociedade com ele, não vai dar certo. Não vai dar certo, ouviu? Não vai funcionar. Você vai ser influenciado pela cólera dele. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Revoltosos aqui são aqueles que desrespeitam autoridades. Teme o Senhor e ao rei, autoridade. Não te associe com quem desrespeita a autoridade. Ouviu? Pessoa que desrespeita a liderança, desrespeita o discipulador, desrespeita o pai, desrespeita a mãe, desrespeita qualquer um, desrespeita o professor, não está nem aí com a autoridade, não está nem aí com o governo, que é autoridade, não se associe com ele, diz a Bíblia. Se é irmão, corrija. Eu falo: irmão, que espírito é esse? Você tem o Espírito de Cristo. A coluna dos relacionamentos sadios, porque células saudáveis têm relacionamentos saudáveis. Casamento saudável tem relacionamento.
Casamento saudável é relacionamento saudável. Amém? Amém? Bem, a questão do adultério, porque adultério pode ser uma associação, uma pessoa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Bem, se você quer se arruinar, Provérbios diz que você vai para o adultério. Deslealdade, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Ah, Senhor, livra-nos dos desleais. Amém? Mas são relacionamentos, estou mostrando para você que são relacionamentos, cuidado com eles. Sexta coluna, estamos acabando. A coluna das finanças. Você fala, oh Deus, é agora. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Porque gasta tudo que ganha, não importa quanto você ganha. O sábio reserva, o tolo gasta além e gera dívida. Ouviu isso? Finanças é uma coluna na nossa história. Se você quer beber de todas as fontes, comer de toda a riqueza, possuir a sua herança, você precisa saber ter sabedoria financeira na sua vida. Saber como lidar com o dinheiro, com as coisas do mundo. Se você não sabe, nós temos curso também. E não é curso de finanças que eu vou chamar mais. É curso de sabedoria. Porque nós vamos ensinar sabedoria de Deus para você. O insensato é qualquer um que se preocupe mais em ganhar dinheiro do que crescer espiritualmente. Jesus falou isso. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado será para quem? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Porque esse é o pensamento do mundo. Ganhar, ter. Nada de generosidade, tudo para mim. Jesus falou que esse cara é louco. É louco. Quem não entesoura para Deus é louco, segundo a palavra de Jesus. Sétima e última coluna, a coluna do temor do Senhor. Não é a menor, obviamente, até a primeira eu diria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas o louco despreza a sabedoria e o ensino. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é medo de Deus, como eu pus aqui. Claro que não é, porque o amor perfeito, que é o de Deus, lança fora o medo. Você não pode amar a quem teme. Se você tem medo de alguém, você não o ama. Porque o amor perfeito lança fora o medo. Não se mistura água e óleo. Não se mistura medo e amor. Amém? Então o temor de Deus não é medo de Deus. O que é? Jó diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Jó diz que o temor do Senhor, é o Espírito falando, é sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O profeta também diz, o temor do Senhor, perdão, aqui é Davi, eu coloquei esse texto porque Davi ensinou a Salomão, e eu acho isso lindo, né? Porque Salomão foi o homem mais sábio, escreveu isto, mas Davi havia falado para ele, o temor do Senhor, filho, é o princípio da sabedoria. Salomão cresceu ouvindo isso. E o que é o temor do Senhor? Isaías 33 diz algo lindo, o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. O que é temer a Deus? Eu gosto de dizer que é valorizar o que Deus valoriza, amar o que Deus ama, valoriza o que Deus valoriza. Eu gosto da frase de Elias que dizia, o Deus em cuja presença eu estou, é consciência de Deus. Quando você tem consciência da presença de Deus, você é livre do mal, é livre do pecado também. José, quando aquela mulher de Potifar, adúltera, quis se deitar com ele era um jovem, ela ficou nua na frente dele, e ele estava só os dois na casa. Ele saiu correndo nu, porque ela agarrou as vestes dela, lembra da história? Depois, por causa disso, ele foi jogado no calabouço. Mas nas palavras dele, falando para o marido, Potifar, da mulher, ele diz, como eu pecaria para com Deus e para contigo? A consciência de José era, em primeiro lugar, Deus. Isso é temor de Deus. Deus, primeiro Deus. O Deus que me vê, o Deus que me ouve, que me ama. O que Ele ama, eu amo. Eu quero o que Ele quer.
Isso é temer a Deus. E se você olhar as promessas para o homem, a mulher que teme a Deus, são infinitas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Em Provérbios, então, são muitos versos que dizem das promessas. Amém? Então, as 7 sabedorias, diga comigo, as 7 colunas da sabedoria: ouvir, tempo, diligência, palavras, relacionamentos, finanças, temor do Senhor. Aleluia! Amém? Mas eu quero te ensinar mais um verso e termina aqui. Vamos lá, não tem mais depois, viu? Termina aqui. Provérbios capítulo 4 é algo lindo sobre como você pode crescer em sabedoria. Pastor, mas como que é isso? Eu tenho que desejar, eu tenho que adquirir. A Bíblia ensina tudo isso. Mas há um princípio poderoso. Davi falava para Salomão sobre a sabedoria. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, diz Salomão. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Coração, palavra. Aonde as minhas palavras devem estar? No teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Como? Comprando, pagando. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Ou seja, fé é você crer no coração e falar com a boca até que aconteça, sem desistir. Isso é fé. Amém? Agora a Bíblia está ensinando para você o seguinte: Jesus é a tua sabedoria. Como você se apropria da graça que é Cristo, de todas as virtudes de Cristo? Pela fé, mediante a fé. Graça é o depósito, a fé é o braço que tira da abundância da mesa do Pai para você. Então ele está dizendo aqui, você tem que declarar: eu sou alguém diligente. Eu sou alguém que ouve, que tem o coração que ouve. Eu sou alguém de boas palavras. Eu sou sábio, que está escrito em Provérbios. Na minha casa não há falta, há fartura, há bens. Os meus filhos viverão na abundância. Na minha casa nós somos livres do mal. Nós somos guardados de companhias erradas. Você declara a sabedoria em fé, segundo a Bíblia diz que você tem, porque você a tem em Jesus. Então, se você pegar essa palavra e falar: preciso controlar meus lábios, você vai controlar 2 dias. Mas se você falar como Davi: ó Senhor, tu coloca guarda na minha boca. Ele não falou: eu falo mesmo, na hora que esquenta a cabeça sai. Mas se você fala: Jesus, fala através de mim. Quando Paulo fala: não saia da tua boca nenhuma palavra ruim, somente aquelas palavras que edificam. É um mandamento apostólico. Não fale coisas erradas, não fale aquilo que não presta, não fale coisas que firam, fale somente palavras de graça. Fala: como é possível? Só por Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 amém. Eu amo falar sobre essas coisas. Tenho que dizer para os irmãos que eu fico empolgado de falar sobre essas verdades. Eu falei sobre o hambúrguer artesanal da fé. Mostrei para você como a palavra de Deus é linda, é completa. Que você associa a fé à virtude. Associa a virtude conhecimento. Conhecimento você associa domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal, você põe o amor, ágape. Eu estou mostrando para você que a sabedoria de Deus edifica a sua casa é sua história, nossa história, sobre colunas. Amém? Então, ore, queria que você orasse e falasse com o Espírito Santo. Sabe, que rotina às vezes tem que mudar na sua vida. Se você é um preguiçoso, se alguém diz: você não sai do lugar, você não se move, você fica aí parado, você não faz aquilo que deveria fazer para chegar onde pensa em chegar. Ore, porque Jesus é a tua sabedoria. Você não é um preguiçoso. Ouviu isso?
Ah, não, eu não tenho uma mente capaz de entender isso. Você tem a mente de Cristo, você tem uma mente capaz sim. Tem uma mente capaz. Ah, eu não consigo entender. Você tem a mente de Cristo, você é inteligente. Jesus é inteligente, você é. O que é isso? Retenha as minhas palavras no teu coração, não as deixe apartar-se dos seus lábios. Amém? Aleluia. Queria que você levantasse a mão para o alto, as mãos, e agradecesse ao Pai, porque você é como Jesus é. Fala, Pai, obrigado porque eu sou sábio. Fala isso para Ele. Obrigado porque eu sei pelo Teu Espírito. Oh, e eu creio que o Senhor me traz ao lugar da minha herança, ao lugar da minha porção. O Senhor me dá ouvidos para ouvir. O Senhor me faz ouvir com clareza, porque eu tenho o Teu Espírito, o Teu coração, a Tua mente, Jesus. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Obrigado porque nós somos homens justificados. E o justo tem herança nesta terra. Obrigado porque o sangue nos purificou. E nós, Senhor Deus amado, somos agraciados com o Teu favor. Eu declaro sobre cada lar que cada um tem a mente de Cristo Jesus. Eu declaro a abundância, a suficiência que não vem dos recursos do mundo, mas vem do céu sobre a vida dos Teus filhos. Pai, para a maior e melhor colheita no ano que estamos, o ano da porção dobrada, o ano onde possuiremos a herança e exultaremos com alegria perpétua, em o nome do Senhor Jesus. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o nosso louvor para sempre. Aleluia.